Ele jurou que a criança não era dele e foi embora. Mas 2 anos depois, ao vê-las na praia, ele não conseguia respirar. Alexander Reed sempre acreditou que as emoções eram uma distração, algo que enfraquecia os homens que nasceram para governar. Ele era o tipo de homem que media sua vida em números e vitórias, não em sentimentos. Aos 34 anos, ele já havia construído uma empresa que a maioria invejaria, impunha respeito em todas as salas de reuniões em que entrava e possuía a reputação de ser brilhante, implacável e totalmente intocável. Tudo em sua vida era planejado à perfeição. Suas manhãs começavam com reuniões de estratégia. Suas noites terminavam com conhaque e silêncio. Nada, nem ninguém poderia perturbar o império que ele havia construído. Pelo menos era o que ele pensava antes de Claire. Claire entrou em seu mundo silenciosamente, sem cálculos, sem ambição. Ela era uma jornalista trabalhando em uma reportagem sobre líderes empresariais que vieram do nada. E Alexander só havia concordado com a entrevista porque isso melhorava sua imagem pública. Ela era diferente das pessoas com as quais ele costumava lidar. Ela não se importava com o dinheiro ou a influência dele, e isso o irritava e o intrigava na mesma medida. Quando ela questionava suas respostas, quando ela ria de sua arrogância, quando ela falava sobre sonhos em vez de lucros, algo não familiar se agitou nele. Pela primeira vez em anos, alguém o via como uma pessoa e não como um símbolo. O que começou como uma entrevista casual se estendeu para longas conversas, jantares que se transformaram em noites juntos. E logo ela se tornou a única constante em uma vida construída sobre o controle. Mas quando ela lhe disse que estava grávida, aquele frágil equilíbrio se despedaçou. A sala ficou em silêncio e ele olhou para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. Seu primeiro pensamento foi que isso não poderia acontecer com ele. Ele tinha sido tão cuidadoso, tão disciplinado. A paternidade não fazia parte de seu plano. Claire esperou que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas tudo o que ela viu foi a raiva piscando por trás de seu exterior calmo. "Este não é o momento", ele disse finalmente, seu tom afiado o suficiente para cortar a esperança trêmula dela. Ela tentou segurar a mão dele, sua voz falhando enquanto sussurrava. "Não se trata de tempo, Alex. Trata-se de nós." Mas ele se afastou. "Nós", ele repetiu amargamente. "Não existe nós. Você sabia quem eu era quando entrou na minha vida. Eu não fui feito para isso. Eu não quero isso. Quero..." Aquela noite foi a última vez que ela o viu. Ele a deixou parada na porta, lágrimas escorrendo pelo rosto dela, enquanto ele saía sem olhar para trás. Ele disse a si mesmo que era a escolha lógica. Ele não podia arriscar sua carreira, seu foco ou sua imagem cuidadosamente construída por algo tão imprevisível quanto a paternidade. Ele se convenceu de que ela seguiria em frente, de que ela perceberia que ele estava certo, de que um dia ela o agradeceria por não arrastá-la para o seu mundo. Mas quando as portas do elevador se fecharam, ele viu seu reflexo nas paredes espelhadas e viu algo que não reconheceu: medo. Claire, por sua vez, enfrentou o lento desmoronar de seu mundo. Ela se mudou de seu pequeno apartamento na cidade e encontrou um lugar tranquilo perto da costa, longe do ruído constante de suas memórias. A gravidez foi difícil, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela queria odiá-lo, mas não conseguia. Cada vez que sentia o bebê chutar, ela se lembrava de seu raro sorriso desprotegido, do calor em seus olhos quando ele não estava se escondendo atrás de sua ambição. Quando o médico lhe disse que ela estava grávida de trigêmeos, ela riu em meio às lágrimas. Parecia que a vida estava lhe devolvendo tudo o que ele havia tirado, multiplicado por 3.
Meses depois, quando segurou suas filhas pela primeira vez, todo o medo e a solidão desapareceram. 3 rostinhos, todos com os mesmos cabelos castanhos cacheados e olhos azuis penetrantes, olhavam para ela como se já conhecessem o seu coração. Elas eram idênticas, milagrosas e perfeitas. Claire as chamou de Lily, Grace e June. E naquele momento, ela fez uma promessa a si mesma. Mesmo que o homem que deveria ser o pai delas não quisesse ter nada a ver com elas, ela lhes daria o tipo de amor que nunca poderia ser substituído por riqueza ou poder. Enquanto as embalava para dormir no silêncio de sua pequena casa à beira-mar, ela pensava nele, não mais com raiva, mas com uma estranha espécie de pena. Ele tinha tudo o que um homem poderia querer. No entanto, ele havia escolhido se afastar da única coisa que poderia tê-lo salvo. Ela sussurrou suavemente para a noite. Você nunca saberá o que perdeu. E enquanto as ondas quebravam suavemente lá fora, o som se misturava com as respirações suaves de suas filhas. E pela primeira vez desde que ele partiu, ela sorriu. Ela não estava mais quebrada. Ela não estava mais esperando. Ela tinha algo que ele nunca teria. Um amor que não pedia nada e dava tudo. 2 anos haviam se passado desde que Alexander Reed havia saído da vida de Claire. E nesse tempo, seu sucesso só havia crescido, embora o custo disso tivesse se tornado mais pesado do que ele jamais admitiria. Sua empresa, a Reed Global, estava prosperando além das projeções, dominando mercados em 3 continentes. Ele aparecia em revistas de negócios, era convidado para conferências, elogiado como um visionário por aqueles que nunca tinham visto a solidão por trás de seus olhos. O mundo o via como um homem que tinha tudo. Mas a verdade era que cada vitória tinha um sabor mais insípido que a anterior. Ele tinha a cobertura com vista para o horizonte da cidade, os carros, o respeito, a inveja, mas nada disso parecia significar mais nada. À noite, quando os escritórios se esvaziavam e o silêncio se instalava, ele se sentava em sua cadeira de couro, olhava para as luzes lá fora e se perguntava por que não sentia absolutamente nada. Sua assistente, Rebecca, notou a mudança nele muito antes dele mesmo. O executivo, outrora impetuoso e impaciente, havia se tornado quieto, distante, quase mecânico. As reuniões eram eficientes, mas vazias. Ele não sorria mais quando os negócios eram fechados ou quando os jornalistas elogiavam sua estratégia. Ele falava pouco e ouvia menos ainda. Ele preenchia seus dias com movimento porque parar significava lembrar. Às vezes, quando via seu reflexo no vidro escurecido, ele não via um homem no controle, mas alguém fugindo de algo que não conseguia definir. Uma noite, após uma longa reunião, ele se viu caminhando pela cidade sem nenhum destino real. O ar cheirava levemente a chuva e escapamento, e as ruas brilhavam com a luz refletida. Ele passou por um parquinho, e de longe veio o som de crianças rindo. Era tarde demais para crianças ainda estarem brincando, mas lá estavam elas, correndo umas atrás das outras, suas risadas ecoando pela noite como música. Ele parou por um momento, observando. Algo dentro dele se contorceu dolorosamente, uma dor profunda que não tinha nome. Ele não conseguia explicar, mas por um segundo ele achou ter ouvido 3 vozes se sobrepondo, brilhantes e cheias de vida. Isso o perturbou. Ele se virou rapidamente, enfiando as mãos nos bolsos do casaco e continuou andando até que o som desaparecesse. Enquanto isso, na pacata cidade costeira a centenas de quilômetros de distância, a vida de Claire não se parecia em nada com a dele. Suas manhãs começavam antes do amanhecer,
alimentando 3 crianças enérgicas que pareciam operar com energia infinita. A pequena casa que ela alugava perto do mar era velha e rangia, mas era um lar. As meninas, Lily, Grace e June, haviam se transformado em pequenos redemoinhos de curiosidade e risadas. Elas enchiam cada canto da casa de alegria e, embora Claire estivesse constantemente exausta, ela não trocaria um único momento disso. Suas mãos estavam ásperas do trabalho na padaria. Suas roupas eram simples, seu mundo era pequeno, mas seu coração estava cheio. Havia noites, no entanto, em que a exaustão dava lugar a uma reflexão silenciosa. Ela se sentava perto da janela depois de colocar as meninas na cama, com uma xícara de chá esfriando nas mãos, e observava a luz do luar ondular sobre a água. Às vezes ela pensava em Alexander, não como o homem que a havia deixado, mas como uma sombra que havia moldado o rumo de sua vida. Ela não o odiava mais. Odiar exigia uma energia que ela não queria mais gastar. Em vez disso, ela sentia algo mais próximo da tristeza por ele, porque sabia que ele nunca conheceria o tipo de amor que florescia no riso de suas filhas. As meninas costumavam perguntar sobre o pai, embora ainda não entendessem o que a palavra significava. "Onde está o papai?" Grace perguntou uma noite, enquanto Claire escovava seu cabelo. A pergunta a congelou por um momento. "Ele está longe", ela disse suavemente. "Ele está ocupado." Lily olhou para cima, seus olhos azuis arregalados e curiosos. "Muito ocupado para nós?" Claire hesitou e então beijou o topo da cabeça da filha. "Não, querida, apenas perdido." A resposta pareceu satisfazê-las, e logo elas voltaram a rir de alguma bobagem. Mas o peito de Claire ficou pesado muito depois que elas adormeceram. De volta à cidade, Alexander foi convidado para um baile de gala beneficente que sua equipe de relações públicas insistiu que ele comparecesse. O evento estava cheio de vestidos brilhantes, champanhe caro e pessoas que falavam com elogios ensaiados. Ele sorria quando necessário, apertava mãos, fazia promessas que não pretendia cumprir. Em um determinado momento, um colega tocou no assunto de família, perguntando se ele tinha filhos. A pergunta o atingiu com mais força do que o esperado. "Não", ele disse secamente com o tom cortante. O homem riu. "Escolha inteligente. Eles te atrasam." Alex forçou um sorriso educado, mas algo nele recuou. Mais tarde naquela noite, quando retornou à sua cobertura vazia, o silêncio pareceu mais pesado do que nunca. Ele serviu-se de uma bebida, olhou para o copo e, pela primeira vez em anos, se perguntou como seria a vida dela agora. Ele disse a si mesmo que não importava, mas não conseguiu impedir a imagem que veio sem ser convidada à sua mente. Claire sorrindo, segurando uma criança, a luz do sol em seus cabelos. Ele afastou o pensamento, mas ele persistiu, desafiando-o silenciosamente. Ele tinha tudo que o mundo dizia que ele deveria querer. No entanto, havia momentos quietos e desprotegidos, em que ele se pegava ouvindo um som que não conseguia lembrar de ter ouvido antes. Uma risada, uma voz, algo quente e familiar que ele não conseguia nomear. E embora ele ainda não soubesse, aquela dor oca dentro dele o estava guiando de volta ao lugar onde seu coração esteve esperando o tempo todo. A primavera seguinte trouxe consigo uma inquietação que Alexander não conseguia explicar. O trabalho não o distraía mais como costumava fazer. Cada reunião, cada contrato, cada acordo parecia um ruído em torno de algo mais profundo que se recusava a ser silenciado. Suas noites se tornaram insones, cheias de pensamentos que ele não conseguia nomear. Ele disse a si mesmo que era apenas esgotamento, que precisava de uma mudança de ares por alguns dias longe da cidade. Quando um parceiro de negócios o convidou para uma conferência costeira, ele aceitou sem hesitar. Era para ser uma viagem curta,
3 dias perto do oceano, longe das luzes piscantes do centro e do toque constante de seu telefone. Ele não sabia que essa viagem mudaria tudo. Na manhã em que chegou, o ar cheirava diferente, mais limpo, mais suave, tocado pelo mar. A cidade era tranquila, repleta de pequenos cafés, famílias andando de mãos dadas e risadas que pareciam não fabricadas. Ele caminhou ao longo do pier após o término de sua reunião, com o som das ondas quebrando abaixo dele. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em números ou poder. Ele apenas observou o horizonte e sentiu algo se soltar em seu peito. Era estranho e não familiar, como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Ele se viu vagando sem propósito até que o som de risadas o parou em seu caminho. Não era uma risada comum. Era aguda, doce e duplicada, depois triplicada, um coro de risadinhas que flutuava pela areia. Ele olhou para a praia e viu uma mulher ajoelhada na areia. Seus longos cabelos loiros captando a luz do sol, enquanto ela ajudava 3 garotinhas a construir um castelo de areia. Elas eram pequenas, idênticas, cada uma com cachos de cabelos castanhos claros que brilhavam em dourado sob o sol e olhos tão azuis que pareciam guardar o céu dentro deles. Algo dentro dele congelou. O ar ao seu redor mudou. Ele não sabia o porquê, mas seu coração começou a bater forte. Um som tão alto que abafava o mar. Ele ficou ali incapaz de se mover enquanto as meninas se viravam para olhar para ele. Foi apenas por um momento, mas pareceu uma eternidade. Seus olhos, aqueles olhos, eram os dele. O mesmo azul profundo, o mesmo formato, a mesma faísca que ele via no espelho todas as manhãs. Sua garganta secou e ele mal conseguia engolir. A mulher ergueu os olhos então e ele perdeu o fôlego. Claire. O tempo pareceu desacelerar ao redor dela. Ela não tinha mudado muito, embora parecesse diferente de maneiras que doíam notar. Ela estava mais magra, talvez de exaustão, mas havia força na maneira como ela se portava, na maneira como seus braços instintivamente reuniam suas filhas perto de si. Seus olhos se encontraram e o mundo ficou em silêncio. Sem raiva, sem lágrimas, apenas um longo e pesado silêncio preenchido com tudo o que nenhum dos dois havia dito por 2 anos. Ela não falou. Ela não precisava. Ela simplesmente se virou, pegou as mãos das meninas nas suas e foi embora. Ele ficou ali muito tempo depois que elas desapareceram de vista, com o pulso acelerado. O som de suas risadas ainda ecoava em seus ouvidos como uma melodia assustadora. Ele não conseguia respirar direito, não conseguia pensar, não conseguia racionalizar o que acabara de ver. Ele repassava isso várias vezes em sua mente. Os cachos, os olhos, a inconfundível semelhança. Ele havia passado 2 anos convencendo a si mesmo de que havia tomado a decisão certa, de que ir embora tinha sido força, não covardia. Agora, de uma só vez, essa ilusão se desfez. Naquela noite, em seu quarto de hotel com vista para o oceano, ele não dormiu. Ele se sentou perto da janela, olhando para as ondas escuras, uma bebida intocada na mesa ao lado dele. Toda vez que fechava os olhos, ele as via. 3 garotinhas rindo, suas mãos cobertas de areia, correndo em direção à água. Ele pensou no que Claire deve ter passado. Ele pensou em como a havia deixado, com que facilidade havia dito aquelas palavras. Eu não vou reconhecer esta criança. Ele tinha dito isso como se não significasse nada. Agora a memória o cortava como uma faca. Pela primeira vez em sua vida, Alexander Reed, o homem que se orgulhava de nunca se arrepender de nada, sentiu um arrependimento que o esvaziou completamente. Ele poderia ter ido dormir, poderia ter se forçado a seguir em frente, a fingir que isso nunca havia acontecido.
Isso era o que a velha versão dele teria feito, mas algo nele se recusou. Ele se viu de volta à praia na manhã seguinte, examinando a costa como se atraído para lá por algo mais forte que a lógica. Ele não as viu naquele dia, mas a lembrança não desaparecia. Ele ficou um dia a mais, cancelando reuniões, ignorando ligações. Ele disse a si mesmo que era coincidência, que precisava de um encerramento, mas no fundo ele sabia que era mais. O que ele viu o havia mudado, quebrado algo cuidadosamente construído dentro de seu coração. Quando finalmente deixou a cidade, ele não voltou para a sua vida o mesmo homem. Os arranha-céus pareciam mais vazios, as salas de reunião mais frias, os aplausos sem sentido. Ele se via distraído nas reuniões, pegando-se escrevendo as mesmas 3 letras repetidas vezes em seu bloco de notas, CL. Ele não conseguia explicar o porquê, mas a imagem daquelas garotinhas, seus olhos, suas risadas, a maneira como Claire as segurava, o assombrava. Era como se a vida que ele havia rejeitado tivesse voltado para lhe mostrar como era a verdadeira felicidade. Pela primeira vez, desde que construiu seu império, Alexander Reed já não sabia quem era. Dias após retornar à cidade, Alexander descobriu que tudo ao seu redor havia perdido a forma. Os arranha-céus que ele antes admirava pareciam sem alma. As reuniões que costumavam energizá-lo agora pareciam apenas ruído, e as pessoas com quem ele se cercava falavam palavras que já não tinham nenhum significado. Ele não conseguia se concentrar no trabalho. Os números ficavam borrados na tela. Os negócios que ele costumava perseguir pareciam triviais, e ele se pegava olhando para a foto na parede de seu escritório, uma foto dele apertando a mão de um líder mundial, perguntando-se quando aquela imagem se tornou mais importante do que sua própria humanidade. Toda noite ele chegava em casa para o silêncio. Ele servia uma taça de uísque, sentava-se em seu sofá de couro e fechava os olhos. Mas a única coisa que enchia sua mente era a imagem de Claire se afastando naquela praia, os cachos macios das 3 garotinhas balançando ao vento e suas risadas ecoando contra as ondas. Ele não entendia por que doía tanto, apenas que doía, e que nenhuma quantidade de riqueza ou lógica poderia atenuar isso. Ele tentou lutar contra isso no começo. Ele disse a si mesmo que era culpa, uma emoção que ele podia controlar, uma fase que desapareceria se ele se enterrasse fundo o suficiente no trabalho. Ele agendou reuniões extras, aceitou entrevistas, até compareceu a bailes de gala sem sentido. Mas cada rosto que via o lembrava de que não tinha ninguém esperando por ele. O pensamento daquelas 3 crianças o assombrava implacavelmente. Às vezes, ele as via em seus sonhos brincando na areia, seus olhos cheios de luz, chamando por alguém que ele não conseguia alcançar. Ele acordava suando, com raiva de si mesmo, furioso por não conseguir apagá-las de sua mente. Então, uma noite, enquanto dirigia para casa pelas ruas vazias, ele tomou uma decisão repentina. Ele nem percebeu que havia dado a volta com o carro até que já estava indo em direção à rodovia. As luzes da cidade desapareceram atrás dele, e ao amanhecer, ele estava dirigindo pela mesma estrada costeira onde as tinha visto. Quando chegou à pequena cidade litorânea, a névoa da manhã ainda se apegava ao ar. Ele estacionou perto do café no pier, sem saber o que esperava encontrar. Ele vagou sem rumo por horas, o som das ondas sendo sua única companhia, até que a viu novamente. Claire estava do lado de fora de uma pequena mercearia, com o cabelo preso para trás, segurando um saco de papel em um braço enquanto equilibrava uma das meninas no quadril. As outras 2 estavam ao lado dela, cada uma segurando uma pequena concha do mar, exibindo-as orgulhosamente para a mãe.
Elas pareciam felizes, intocadas pelo mundo que uma vez o havia quebrado. Por um momento, ele simplesmente as observou do outro lado da rua. Parecia surreal, quase como um sonho que poderia se dissolver se ele se movesse. Quando ela finalmente o notou, seus olhos se encontraram novamente e ela congelou. O choque em sua expressão durou apenas um segundo antes de se endurecer em uma resolução silenciosa. Ela não parecia zangada. Ela parecia cansada, como alguém que já havia vivido todas as emoções e não tinha mais nada a dar. Ela se virou, com seu movimento firme mas brusco, e começou a caminhar em direção à casa. As meninas a seguiram, rindo, alheias à tensão no ar. Alex ficou ali, incapaz de falar, com a garganta apertada, sua mente acelerada com todas as palavras que ele deveria ter dito anos atrás. Ele poderia ter chamado o nome dela, poderia ter corrido atrás dela, mas ele não o fez. Ele apenas observou até que elas desaparecessem na esquina. Naquela noite, ele ficou em um motel barato perto da água, incapaz de ir embora. Ele se sentou perto da janela, o som do oceano se infiltrando pelas paredes, e pensou sobre o tipo de vida que ela deveria ter construído sem ele. Ele imaginou as noites insones, a solidão, as pequenas vitórias, a força silenciosa que ela deve ter precisado para criar 3 filhas sozinha. Ele se lembrou de como tinha tanta certeza quando lhe disse que não queria ser pai, de como havia acreditado que ir embora era a atitude racional a se tomar. Agora, essa certeza parecia obscena. Na manhã seguinte, ele se encontrou perto do parque, observando à distância enquanto as meninas brincavam. Elas corriam descalças pela grama, perseguindo umas às outras enquanto Claire estava sentada em um banco lendo um livro. Seu sorriso, embora fraco, era real. Isso o atingiu mais do que qualquer outra coisa, a forma como ela ainda conseguia sorrir depois de tudo o que ele havia feito. Ele queria ir até ela para explicar, para se desculpar, mas as palavras que ele ensaiou em sua mente soavam todas vazias comparadas à vida que ela havia construído sem ele. Em vez disso, ele apenas observou, memorizando cada detalhe. A maneira como o cabelo dela brilhava à luz do sol, o som da risada de sua filha, a forma como a paz parecia existir ao redor delas como uma bolha frágil. Naquela noite ele dirigiu de volta para a cidade, mas algo dentro dele ficou para trás. As paredes de sua cobertura pareciam menores agora, até mesmo sufocantes. Ele serviu-se de uma bebida, olhou para o horizonte e sussurrou para ninguém. O que eu fiz? Pela primeira vez, ele percebeu que seu império havia sido construído sobre as ruínas de algo insubstituível. Não se tratava apenas de Claire ou das crianças. Tratava-se do que ele havia se tornado. Ele havia passado anos fugindo do amor, acreditando que isso o tornava fraco, quando, na verdade, seu medo o havia tornado vazio. A imagem daquelas garotinhas não saía de sua mente, a risada delas ecoando em cada cômodo vazio em que ele entrava. Ele entendeu finalmente que nenhum sucesso, nenhuma quantidade de controle poderia silenciar a voz que sussurrava de algum lugar bem no fundo dele. Você se afastou da única coisa que sempre foi real. Semanas se passaram, mas Alexander não conseguia voltar a ser o homem que era antes. A cidade parecia menor, seu escritório mais frio, e mesmo as pessoas que costumavam admirá-lo agora pareciam estranhos falando um idioma que ele não entendia mais. Seus pensamentos estavam sempre em outro lugar, perto do mar, com ela, com as crianças que ele não conseguia parar de ver em sua mente. Ele tentou se enterrar no trabalho novamente, forçando longas horas e reuniões intermináveis, mas não funcionava mais. Cada sucesso parecia vazio. Os negócios que antes alimentavam sua ambição agora o enojavam. Ele havia construído tudo o que achava que queria. No entanto,
Nada disso importava quando ele fechava os olhos à noite e via os rostos de 3 meninas que carregavam os olhos dele e o sorriso dela. Ele começou a beber mais do que o normal. Não o suficiente para que alguém notasse, mas o suficiente para que ele sentisse a queimação surda que tornava o silêncio suportável. Sua assistente, Rebecca, finalmente o confrontou uma manhã depois que ele chegou atrasado a uma reunião. Ela perguntou se ele estava bem, com um tom cuidadoso, mas sincero. Ele a dispensou com o tipo de indiferença polida que havia dominado anos atrás. Mas ela não acreditou nele. Ao sair do escritório, ela disse algo que ficou com ele. "O que quer que você esteja perseguindo já se foi, não é?" Ele não respondeu, mas as palavras dela perfuraram mais fundo do que ela imaginava. Naquela noite, ele sentou-se sozinho em seu apartamento, olhando para as luzes da cidade e sussurrou para si mesmo que talvez ela tivesse razão. Eventualmente, ele não aguentou mais a distância. Ele precisava vê-las novamente. Não por culpa, mas porque algo dentro dele exigia isso. Não se tratava de controle ou redenção. Tratava-se de encontrar o que ele havia perdido, mesmo que fosse tarde demais. Uma sexta-feira, ele arrumou uma pequena bolsa, deixou o telefone no balcão da cozinha e dirigiu pela noite adentro. A estrada ficou borrada sob os faróis, o horizonte escuro estendendo-se infinitamente diante dele. Quando chegou à cidade na manhã seguinte, o ar estava frio e silencioso. Ele foi direto para a padaria, onde se lembrava de ter visto Clary uma vez, pensando que talvez ela ainda trabalhasse lá, ou talvez alguém a conhecesse. Quando entrou, o sino acima da porta tocou suavemente e o cheiro de pão fresco encheu o ar. Uma mulher atrás do balcão olhou para cima e sorriu educadamente, não o reconhecendo. Ele perguntou por Claire, com uma voz que parecia estranha aos seus próprios ouvidos. A mulher o estudou por um momento com uma expressão cautelosa. "Ela vem de vez em quando", disse lentamente, "com as filhas. Elas moram perto dos penhascos." Isso era tudo o que ele precisava. Ele agradeceu e saiu, com o pulso acelerado enquanto dirigia em direção à beira da cidade. Os penhascos tinham vista para o mar e lá, aninhada entre as flores silvestres e o vento, havia uma pequena casa branca com uma porta azul. Ele estacionou a uma certa distância, sem saber o que fazer a seguir. Pela janela, ele podia ver movimento. Um borrão de cabelos loiros, o som de risadas e a voz suave de Claire. Ele ficou ali por um longo tempo, incapaz de se aproximar. Ele se sentia como um intruso em uma vida que havia aprendido a existir sem ele. Então uma das meninas saiu correndo, perseguindo uma borboleta. Ela tinha cachos que capturavam a luz do sol, olhos brilhantes de curiosidade. Quando ela o notou, ela congelou, estudando-o com uma seriedade muito além de sua idade. Por um momento, o tempo parou. A menina inclinou a cabeça, a testa pequena franzida como se tentasse colocá-lo em alguma lembrança que ela não tinha. Então ela sorriu, um sorriso pequeno e hesitante que o despedaçou. Claire apareceu na porta chamando seu nome e quando ela o viu, sua expressão mudou completamente. Ela não disse uma palavra. O silêncio entre eles era mais pesado que o vento que açoitava ao redor deles. Ele podia ver as perguntas nos olhos dela, a força contida na forma como ela estava parada. Ela parecia linda, cansada e intocável, tudo ao mesmo tempo. Finalmente, ele falou, a voz rouca, incerta. "Clary", ele disse baixinho, "eu não vim aqui para dar desculpas." Ela não respondeu, apenas cruzou os braços como se para se proteger das palavras que sabia que estavam por vir. "Eu vi vocês", ele continuou, "na praia, as meninas. Sua voz falhou. "Eu sei o que fiz. Não posso mudar isso, mas não posso fingir que não vi o que vi." Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu.
O único som era o mar quebrando abaixo dos penhascos. Quando ela finalmente falou, seu tom era calmo, mas carregado de anos de mágoa. "O que você quer, Alexander?" Ele não sabia como responder. Ele queria perdão, mas não merecia. Ele queria conhecer suas filhas, mas não tinha o direito de pedir. "Eu não sei", ele admitiu. "Talvez apenas vê-las." "Para ver você?" Seus olhos se suavizaram por uma fração de segundo. Depois endureceram novamente. "Você já viu o suficiente", ela disse em voz baixa, virando-se para a porta. Mas antes de entrar acrescentou: "Elas não sabem quem você é. Não as confunda." Então ela fechou a porta e ele foi deixado em pé no vento, olhando para a tinta azul que o separava de tudo o que ele sempre quis. Naquela noite, ele ficou no carro perto dos penhascos até que as estrelas saíram. Ele pensou em ir embora, mas não conseguiu. A ideia de ir embora novamente o deixou fisicamente enjoado. Ele percebeu que do que ele havia fugido todos aqueles anos atrás, não era da responsabilidade, era do amor. Algo que ele não sabia como segurar. Pela primeira vez em sua vida, ele não queria nada mais do que conquistar aquilo que ele havia jogado fora. Ele não sabia como, mas sabia de uma coisa com certeza. Ele não ia embora desta vez. Na manhã seguinte, Alexander acordou antes do amanhecer, com as janelas do carro embaçadas pelo ar da noite e a cabeça pesada de um sono agitado. Ele ficou lá por um longo tempo, observando a luz fraca se espalhar pelo horizonte enquanto o mar abaixo brilhava com ondas prateadas. Ele não sabia por que havia ficado, apenas que partir parecia impossível. Algo nele havia mudado no momento em que viu os olhos de Claire novamente, a forma como eles antes se suavizavam para ele e agora olhavam para ele como se fosse um estranho. Ele queria ganhar o direito de falar com ela, de não ser o homem que havia quebrado sua confiança tão profundamente que nem mesmo o tempo poderia consertar. Ele saiu do carro, o ar frio da manhã mordendo a pele, e começou a caminhar pelo caminho estreito de terra em direção à vila, ainda sem saber o que faria. Na cidade, ele parou na pequena mercearia onde ela havia sido vista antes. O proprietário, um homem mais velho com olhos gentis, o cumprimentou com uma educação cautelosa. Alexander hesitou, depois perguntou se havia algum trabalho com o qual pudesse ajudar por alguns dias. Parecia estranho vindo dele, um homem acostumado a dar ordens, não a recebê-las, mas ele não queria sair da cidade. O homem deu de ombros e entregou-lhe uma vassoura, pedindo-lhe para varrer a calçada da frente. Era uma tarefa pequena, mas Alexander a fez com foco silencioso, sentindo o peso da humildade pressionar seu peito. De vez em quando, ele vislumbrava Claire ao longe, caminhando com as meninas até o mercado ou conduzindo-as pela mão pelo parque. Ela nunca olhou para ele, mas ele percebia que ela sabia que ele estava lá. Os dias se passaram assim. Ele ficou em um quarto modesto acima da padaria e ajudou onde pôde, consertando placas quebradas, descarregando caixas, até repintando cercas. As pessoas começaram a reconhecê-lo não como o milionário sobre quem poderiam ter lido em revistas, mas como o homem quieto que trabalhava sem reclamar. Era um tipo estranho de paz, que ele não sentia há anos. Às vezes ele se pegava observando as meninas de longe, não por intrusão, mas por admiração. Elas o lembravam de tudo o que ele uma vez pensou não precisar. Uma tarde, enquanto Claire estava sentada no parque lendo, uma das meninas tropeçou e caiu perto de onde ele estava caminhando. Instintivamente, ele correu para lá e ajoelhou-se ao lado dela antes que pudesse pensar. Ela havia ralado o joelho e estava segurando as lágrimas. Ele falou suavemente, perguntando se ela estava bem, e entregou-lhe um pequeno lenço de papel que tinha no bolso. Quando ela olhou para ele,
Seus grandes olhos azuis cheios de lágrimas, ele sentiu seu coração se contorcer dolorosamente. Obrigada, ela sussurrou timidamente, segurando a mão dele por um momento antes que Claire viesse correndo. Claire congelou ao vê-los. O olhar em seu rosto era ilegível, medo, raiva, algo entre os dois. Está tudo bem, ele disse rapidamente dando um passo para trás. Ela apenas caiu. Claire assentiu rigidamente e se ajoelhou para confortar a filha, com a voz calma, mas distante. A menina acenou para ele enquanto elas se afastavam, alheia à tempestade que havia provocado no coração de sua mãe. Aquele pequeno momento o deixou trêmulo, o peito apertado de saudade e arrependimento. Naquela noite, quando o céu ficou laranja escuro, Claire o encontrou sentado perto da praia, olhando para o mar. Ela se aproximou em silêncio, sua expressão indecifrável. "Por que você ainda está aqui, Alexander?" Ela perguntou suavemente. Ele se virou para ela, exausto por seu próprio silêncio. "Porque eu não posso ir embora de novo", disse ele. "Achei que pudesse uma vez. Eu estava errado." Ela cruzou os braços, o olhar endurecendo. "Você acha que aparecer e varrer calçadas compensa o fato de ter nos abandonado?" Ele não se defendeu. Ele olhou para ela, com o vento puxando seu cabelo, e disse calmamente: "Não. Nada pode compensar." "Eu sei disso, mas quero fazer algo bom. Mesmo que seja pequeno, mesmo que você nunca me perdoe." Os olhos dela se encheram de lágrimas, embora ela tenha virado a cabeça antes que ele pudesse vê-las cair. "Você me machucou mais do que qualquer um jamais poderia," ela disse, sua voz falhando ligeiramente. "Você não me deixou apenas. Você me fez sentir que nosso amor não significava nada, que nosso filho não significava nada." Ele fechou os olhos, a culpa inundando-o como veneno. "Não foi nada," ele sussurrou. "Foi tudo. Eu só era orgulhoso demais para admitir." O silêncio entre eles se estendeu, até que o único som era o das ondas quebrando contra as rochas. Finalmente, Claire se levantou, limpando uma lágrima da bochecha. "Você deveria ir, Alexander," ela disse suavemente, mas sua voz não tinha a mesma certeza de antes. Ele a observou ir embora, o coração doendo com a constatação de que o perdão não viria facilmente, se é que algum dia viria. Ainda assim, ele ficou. A cada dia, ele encontrava novas maneiras de estar silenciosamente por perto, sem se intrometer. Ele ajudou a consertar a cerca do jardim do chalé dela quando uma tempestade o danificou. Ele deixava mantimentos na porta dela sem assinar seu nome. Às vezes, ele a pegava observando-o pela janela, sua expressão conflituosa, mas mais suave do que antes. Não era esperança, não ainda, mas também não era rejeição. Era algo frágil, algo que poderia um dia se tornar um começo. E pela primeira vez em sua vida, Alexander entendeu que o amor não se tratava de posse ou orgulho. Tratava-se de persistência, paciência e a disposição de ficar mesmo quando o perdão parecia impossível. Alexander permaneceu na cidade por mais tempo do que jamais havia planejado. O que começou como alguns dias se transformou em semanas, e embora ele dissesse a si mesmo que estava lá apenas para consertar as coisas, ele sabia que, no fundo, era porque não podia ir embora. A cidade que antes o definia parecia um planeta estrangeiro agora. As reuniões em ritmo acelerado, os aplausos, o dinheiro, tudo isso não significava nada quando comparado ao som silencioso das ondas do lado de fora do chalé de Claire, ou o riso das 3 meninas que às vezes flutuava pelas janelas abertas. Ele havia começado a viver de forma diferente sem nem mesmo perceber. Todas as manhãs, ele acordava cedo, ajudava o padeiro a carregar engradados e depois caminhava pela praia enquanto o sol nascia, a brisa do mar ardendo em sua pele,
mas de alguma forma purificando-o. Foi a primeira vez em anos que se sentiu vivo de uma forma que não dependia de poder ou aprovação. Claire, no entanto, permaneceu distante. Ela o via com frequência, mas falava pouco, com suas expressões contidas e cuidadosas. No entanto, havia momentos pequenos e fugazes em que a parede que ela havia construído ao redor de si mesma rachava. Uma tarde, uma tempestade chegou inesperadamente, a chuva forte caindo sobre a cidade. Claire estava voltando do mercado com as meninas quando o vento aumentou e Alexander, passando de carro, parou ao lado delas. Ele abriu a porta do passageiro sem dizer uma palavra e por um longo momento ela apenas ficou lá, com o cabelo encharcado, os lábios pressionados em uma linha fina. Finalmente, ela suspirou e disse às meninas para entrarem. A viagem de volta foi silenciosa, exceto pelo som da chuva martelando no teto. Quando chegaram ao chalé dela, as meninas pularam para fora rindo, espirrando água nas poças, enquanto Claire permaneceu na porta, hesitante. Ela olhou para ele, depois realmente olhou, e disse em voz baixa: "Você não deveria continuar fazendo isso. Elas vão começar a fazer perguntas." Ele encontrou o olhar dela e respondeu: "Então diga a elas que sou alguém que está tentando ser melhor." Ela não disse nada, mas não foi embora imediatamente. E para ele, esse silêncio foi suficiente para continuar. Dias depois disso, algo começou a mudar entre eles. Não era perdão, ainda não, mas algo mais brando, um entendimento tácito de que talvez a redenção não viesse toda de uma vez. Ela vinha em gestos pequenos e silenciosos. Alexander consertou a cerca do jardim dela, não porque ela pediu, mas porque notou que estava inclinada após um vendaval. Ele começou a deixar café na varanda dela de manhã cedo, sabendo que ela sempre o tomava puro com um toque de açúcar. Certa vez, quando uma das meninas vagou pela cidade perseguindo um balão perdido, foi ele quem a encontrou e a trouxe para casa, segurando sua mãozinha com cuidado durante todo o caminho. Claire observou da porta, os olhos cheios de confusão, gratidão e algo mais que ela não queria nomear. Uma noite, enquanto o pôr do sol pintava o oceano de ouro, Alexander sentou-se nos penhascos novamente. Claire apareceu, com as mãos nos bolsos do casaco, sua expressão calma, mas séria. "Você ainda está aqui?" disse ela, sua voz mais curiosa do que fria. Ele assentiu. "Eu te disse que não iria embora." Ela exalou suavemente, sentando-se ao lado dele, embora mantivesse uma distância cuidadosa. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Após uma longa pausa, ela disse baixinho: "Elas acham que você é apenas um homem legal da cidade." Ele sorriu de leve. "Talvez isso seja suficiente por enquanto." Ela se virou para ele, estudando seu rosto, procurando pela arrogância que costumava viver ali e não encontrando nenhuma. "Você mudou?" Ela disse baixinho, quase para si mesma. "Eu tive que mudar," ele respondeu. "Eu perdi demais para não o fazer." Pela primeira vez em anos, eles conversaram, realmente conversaram. Eles falaram sobre o passado, sobre quem eles eram antes de tudo quebrar. Ele falou a ela sobre suas vitórias vazias, sobre como o silêncio do sucesso era mais alto do que qualquer aplauso. Ela lhe contou sobre as noites em que chorava até dormir, sobre aprender a ser forte porque não tinha outra escolha. Eles não se perdoaram, não naquela noite, mas algo não dito se estabeleceu entre eles. Uma ponte frágil construída a partir de dor compartilhada e compreensão mútua. Ao se levantar para sair, ela disse baixinho: "Não sei se poderei confiar em você novamente, Alexander." Ele olhou para ela com a voz firme, mas crua. "Eu não espero que você confie. Eu só quero merecer a chance." Depois que ela saiu, ele ficou no penhasco até que as estrelas saíssem, o som do mar ecoando lá embaixo. Pela primeira vez, desde que havia partido anos atrás, ele sentiu que tinha um propósito.
Não o tipo que vinha com status ou dinheiro, mas algo mais profundo, algo que só poderia ser medido por quanto amor ele estava disposto a dar sem esperar nada em troca. Ele não sabia o que aconteceria em seguida ou se ela algum dia o deixaria voltar totalmente para sua vida. Mas ele sabia de uma coisa com certeza. Ele não estava mais fugindo. Meses se passaram e o ritmo de suas vidas começou a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois esperava. A pequena cidade litorânea não sussurrava mais sobre o homem estranho que havia chegado do nada porque, a essa altura, Alexander fazia parte da paisagem pacata. Ele se tornou uma presença constante em coisas simples, ajudando o dono da mercearia a descarregar as mercadorias, consertando redes de pesca, carregando caixas para a padaria, caminhando pelas docas no início da manhã, quando a névoa ainda pairava espessa no ar. Ele não se movia mais como o homem poderoso que fora. O peso de sua presença havia se suavizado, sua arrogância desgastada pelo tempo, pelo arrependimento e pela humildade. Clary notava isso mesmo quando tentava não notar. Ela via a maneira como ele ouvia quando as pessoas falavam, como não exigia mais atenção, mas a conquistava silenciosamente por meio da gentileza. Ele havia se tornado alguém diferente, e essa verdade a perturbava tanto quanto a comovia. Uma manhã fria no final da primavera, ela caminhava com as meninas quando uma delas correu para a frente, tropeçando em uma pedra. Antes que ela pudesse reagir, Alexander estava lá, levantando a criança gentilmente em seus braços, escovando a sujeira de seus joelhos, com sua voz calma e firme enquanto acalmava suas lágrimas. Claire congelou, o coração preso na garganta. Ao observá-lo com a filha deles, ela sentiu algo dentro de si mudar, algo que havia enterrado tão profundamente que achou que nunca mais poderia vir à tona. As outras duas meninas puxaram suas mãos, tagarelando sobre conchas e pássaros, alheias à forma como os olhos da mãe brilhavam. Quando Alexander olhou para cima e encontrou seu olhar, não havia orgulho em sua expressão, apenas sinceridade silenciosa, como se estivesse pedindo permissão apenas para existir na vida delas. Ela deu um pequeno aceno de cabeça sem pensar, um reconhecimento silencioso de que algo entre eles havia finalmente mudado. Naquela noite, ela o convidou para entrar para o jantar pela primeira vez. O convite veio hesitante, sua voz baixa, sua expressão cautelosa, mas foi o suficiente para fazer o coração dele bater forte no peito. O chalé cheirava a alecrim e pão assado, e o riso das meninas enchia cada canto. Elas subiram no colo dele sem medo, mostrando a ele seus desenhos. Uma delas traçando o rosto dele com sua mãozinha e declarando que os olhos dele pareciam o céu depois da chuva. Ele riu baixinho, um som que parecia não familiar a ele, quase doloroso de tão real. Claire os observou do outro lado da mesa, o garfo intocado, os olhos oscilando entre a incredulidade e algo mais caloroso. Quando as meninas foram para a cama, a casa caiu num silêncio confortável, quebrado apenas pelo som distante das ondas. Claire serviu a ele uma xícara de chá, as mãos tremendo levemente enquanto a pousava. "Elas gostam de você", disse ela em voz baixa. Não encontrando seus olhos, ele sorriu fracamente. "Elas são incríveis", ele respondeu. "Elas merecem tudo de bom neste mundo." Ela hesitou e então perguntou: "Por que agora, Alexander? Por que, depois de todo esse tempo?" Ele olhou para ela, a voz baixa, firme, mas cheia de emoção. "Porque eu finalmente vi o que o amor realmente é", disse ele. "Não é orgulho, não é controle, é estar presente, é ficar quando dói. Eu não entendia isso antes, agora eu entendo." Ela olhou para ele por um longo momento, suas barreiras tremendo,
mas ainda não caindo. Você me quebrou uma vez, ela sussurrou. Não sei se posso deixá-lo chegar perto o suficiente para fazer isso de novo. Ele estendeu a mão do outro lado da mesa, sua mão parando um pouco antes da dela. Então me deixe passar o resto da minha vida provando que nunca mais farei isso. Por um longo tempo ela não disse nada. Então ela assentiu com a cabeça, uma única lágrima escorrendo por sua bochecha antes que ela pudesse detê-la. Não era perdão. Não completamente. Mas era o primeiro passo em direção a ele. Naquela noite, enquanto ele caminhava de volta para seu pequeno quarto com vista para os penhascos, as estrelas brilhavam mais do que ele já tinha visto, e o som do mar lá embaixo não parecia mais um lembrete do que ele havia perdido, mas uma promessa do que ele ainda poderia ganhar. Ao longo dos meses seguintes, ele se tornou parte do mundo delas de maneiras pequenas e ternas. Ele levava as meninas para a escola a pé, as ensinava a jogar pedras na água e lia histórias para elas à noite, quando Claire trabalhava até tarde no café. As pessoas da cidade pararam de chamá-lo de estranho e começaram a cumprimentá-lo pelo nome. Claire se pegou sorrindo mais, seu riso voltando como a luz do sol após uma longa tempestade. Ainda havia momentos de hesitação, ainda sombras do passado que surgiam sem aviso prévio. Mas a cada vez que isso acontecia, ele permanecia firme, paciente, inabalável. Uma tarde de verão, enquanto a família caminhava pela praia, as meninas correram na frente, com as risadas ecoando pelo som das ondas. Claire e Alexander andavam atrás delas, o vento brincando com o cabelo dela, a luz refletindo na água. Ele se virou para ela com a voz baixa, mas cheia de admiração. Você alguma vez acha que tivemos uma segunda chance? Ela olhou para ele, os olhos suaves e cheios de paz. Não, ela disse. Acho que construímos uma nova. Ele sorriu, estendendo a mão, e pela primeira vez em anos, ela a pegou. Juntos, eles ficaram observando as meninas desenharem formas na areia, suas pegadas se sobrepondo na terra úmida enquanto a maré se aproximava. Pela primeira vez desde que havia saído por aquela porta anos atrás, Alexander sentiu-se inteiro. O homem que antes acreditava que o amor o tornava fraco, agora entendia que era a única coisa que sempre o havia tornado forte. O mar rugia suavemente ao lado deles, infinito e vivo, levando embora os últimos pedaços de quem eles tinham sido, deixando apenas quem eles eram agora, uma família imperfeita, mas finalmente junta, em pé à beira de um novo começo.